meu povo, Deus abençoe a todos vocês que acompanham o nosso vídeo aqui no Palavra de Vida, no Igreja Real Oficial. Bom, nós temos falado nos últimos vídeos a respeito do final dos tempos e temos também visto que as profecias bíblicas, elas têm se cumprido a cada dia e eu posso afirmar para você que nós estamos vivendo o princípio das dores que o Senhor Jesus mostrou na sua palavra no livro de Mateus, capítulo 24. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse ponto, porque recentemente desencadeou uma guerra, mais uma guerra no Oriente Médio, agora envolvendo Israel e o grupo terrorista Hamas. No entanto, muita gente está sendo afetada por essa guerra, israelenses como também palestinos. Muitas pessoas inocentes dos dois lados estão perdendo a vida. É uma guerra que Israel julga necessário porque esse grupo invadiu a faixa de Gaza e tirou a vida covardemente de pessoas, fazendeiros, pessoas desarmadas, pessoas que moravam em sítios, que são os kibbutzins, pessoas que estavam na sua casa, com a sua família, em pleno sábado, que é um dia que estão todos tranquilos, só pensando em Deus, lá entre os judeus, e esse ataque covarde vitimou mais de 1.000 pessoas, que foram mortas por nada, pessoas desarmadas. Então isso levou Israel a uma reação, e uma reação contundente, muito forte. Eles mexeram com um gigante e agora a guerra desencadeou. Mas essa guerra, ela não é o fim. Presta bem atenção, porque muitos estão falando o fim chegou, o fim chegou. Não, é o princípio das dores apenas. Um dos nossos vídeos eu falei a respeito disso. Quando Jesus falou que virão guerras e rumores de guerras. E ele disse, não se assustem, porque isso ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça. Então, realmente, foi uma profecia. O Senhor Jesus disse que isso aconteceria. E essa guerra vai mexer com o mundo. Não apenas com Israel e com a Palestina, mas vai mexer com o mundo inteiro. E vai mudar muita coisa no mundo que a gente vive. Bom, agora eu quero falar para você qual é a influência de Israel no final dos tempos, no fim do mundo. O que tem a ver Israel, presta atenção, o que tem a ver Israel com a volta de Jesus? Antes da gente começar, você que está acompanhando aqui, tem interesse nesses assuntos, eu quero que você se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, o seu comentário, o que você acha que vai acontecer, deixa no comentário também, isso aqui é muito importante para a gente saber também o que você pensa. E ainda que você discorde com educação, ok? Não discorde brigando, discutindo, ofendendo, discorde com educação, porque, afinal de contas, nós estamos todos servindo e buscando o mesmo Deus e todos estamos buscando a salvação da nossa alma. Então, para que se ofender na internet, brigar, discutir? Vamos ser educados nos comentários, ok? Bom, gente, então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Israel não faz parte do plano de salvação da igreja. Preste atenção nisso. Que muitas pessoas, elas colocam o Israel físico, né, o povo judeu, Israel, como totalmente salvos, ou seja, independente de qualquer coisa, do que eles façam, eles já são salvos porque Deus quer salvá-los, porque... Não. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio como uma oportunidade para Israel ser salva. E o que eles fizeram naquele tempo, 2000 anos atrás? Eles rejeitaram o Filho de Deus, porque eles não esperavam um Salvador que entrasse em Jerusalém montado em um filhote de jumento. Muito pelo contrário, eles queriam um Salvador
que tivesse realmente influência política, que fosse um grande guerreiro, que viesse montado num cavalo branco. E ainda hoje, o judeu, ele espera essa salvação messiânica desse tipo de homem, desse tipo de grande político, grande influenciador, que vai promover a paz em Israel. Paz com os árabes, paz com seus inimigos, é a esperança de Israel, tá? A Israel espiritual refere-se a todos aqueles que decidiram, seja de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar, decidiram seguir os preceitos e os princípios e a fé que Israel rejeitou. Então, a partir do momento que eles rejeitam Jesus, a porta se abre para todos nós. Então, a salvação, ela se torna individual. Quer dizer, pode ser para o judeu, pode ser para qualquer nacionalidade, pode ser para o israelense, para qualquer pessoa que creia que Jesus é o Salvador. Então, espiritualmente, Israel não tem nenhuma influência no plano de salvação. Então, onde entra Israel nessa história? Como um sinal. Presta atenção. Como um sinal do final dos tempos. Por isso que, independentemente de qualquer coisa, nós temos que colocar os nossos olhos nos acontecimentos de Israel, porque faz parte da profecia. Acontecimentos em Israel fazem parte da profecia do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Eu quero primeiro mostrar para você o seguinte, ó. Vamos analisar o desenvolvimento progressivo que está acontecendo e que vai conduzir Israel a uma união com a nova ordem mundial, dominada pela Europa. Preste atenção nisso daqui. Apesar de todos os conflitos, nós vemos Israel procurando a paz com seus inimigos, não terem adotado uma filosofia que os faz amar aos outros, mas pelo anseio por uma paz negociada. Então, o Israel, ele quer negociar a paz com a Palestina e com os árabes. Isso não é nenhuma novidade. Já anos anteriores, essa paz ela foi proposta. Israel sempre aceitou todas as propostas que foram feitas pela ONU, até entregando mais terras para a Palestina, mas o Hamas sempre recusou, porque o que eles querem é Israel destruída, que não tenha mais judeu naquela terra, que eles sejam exterminados, expurgados. Então a paz não é porque Israel não quer, é porque os outros não querem ter paz com Israel. E ele vai tentando negociar, costurar essa paz que não acontece. Então muitos em Israel vivem fascinados com a possibilidade de viver em paz com seus vizinhos, os árabes, né? E eles acham que essa paz realmente pode ser alcançada. Mas o que a Bíblia diz? Diz assim, olha, quando andarem dizendo, isso aqui está em 1 Tessalonicenses 5:3, depois você lê. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Ou seja, eles estão, como eu falei, buscando uma paz negociada há muitos anos. E isso não acontece. Porém, vai chegar um momento em que essa paz vai ser estabelecida, em que esse político importante vai surgir e vai convencer a Palestina, o Hamas, ou a Palestina e os árabes a estarem em paz com Israel. Israel vai adotar esse grande político, esse grande influenciador, como amigo de Israel. Eles vão abrir as portas para esse homem, porque ele vai propiciar a paz. Fica ligado nisso aqui. Ele vai propiciar
a paz entre Israel e os judeus. Só que, entre Israel e os palestinos. No entanto, essa paz não será duradoura. Porque, na verdade, Israel vai ser enganado, iludido com essa história de paz. E há uma profecia que diz: quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Quando eles estiverem tranquilos, baixarem as suas armas, porque é isso que vai acontecer. Israel, ele vai baixar as armas, ele vai baixar, vai ficar tranquilo, não vai se preocupar. E quando Israel estiver despreocupado, o ataque virá. O ataque final virá. Então, o Senhor Jesus, ele é interessante, né? Que em Mateus capítulo 24, ele fala sobre a grande tribulação. O início da grande tribulação começa em Israel. Nós fazemos bem em compreender que os sinais do final dos tempos, dados pelo Senhor, são direcionados a Israel. Então, os sinais começam lá. A salvação não vem de Israel, mas os sinais do final dos tempos começam lá. Então, a gente tem que prestar atenção no que acontece lá. Quando Jesus explicou os eventos dos tempos finais a seus discípulos, juntamente com os sinais que aconteceriam antes da sua volta, ele endereçou essas palavras ao povo de Israel. Então, isso aqui está em Mateus 24, como eu falei. Vamos dar uma lida rapidinho. Ele disse assim, versículo 15, falando para os judeus, falando para o povo de Israel: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, em algumas versões falou abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então aqui ele já se refere a esse influenciador importante, a esse líder político importante, que vai promover a paz entre Israel e os árabes, vai ser abraçado por Israel como amigo da nação, e esse homem, essa pessoa importante, esse político importante, ele vai estabelecer o seu gabinete em Israel, no lugar santo, em Jerusalém, no lugar de um templo que provavelmente será construído, um templo em Israel. Então esse homem, ele vai estabelecer o seu governo a partir de Israel, e ali a paz vai ser promovida, uma paz artificial. Na verdade vai ser uma armadilha. Mas Israel não vai ver isso. Eles não vão perceber que isso está acontecendo. Então ele diz, quando essa pessoa estiver ali no lugar santo, Jesus dá o conselho para eles. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, não vai nem pegar suas malas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, o sinal que envolve diretamente a nação de Israel e que identifica a proximidade com a volta do Senhor Jesus. Então vamos lá. Ele disse, quando isso acontecer, que esse líder mundial estiver lá em Jerusalém, ele diz aos judeus, a Israel, fujam. Quem estiver na Judéia, foge. Quem estiver no telhado, não desce. Quem estiver no campo, não volta. E ele falou assim, orem para que esse dia, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Olha só, interessante. Aqui ele está falando diretamente para Israel, porque a lei de respeitar o sábado foi dada para eles. De guardar o sábado foi dado para os judeus, e não para o mundo inteiro, não para as outras nações, nem para a igreja. Foi dada para os judeus. E ali ele disse que a vossa fuga não aconteça no sábado. Por que eu disse que isso é interessante?
Porque essa invasão que o Hamas fez e que dizimou a vida de mais de 1.000 pessoas, desculpa falar isso aqui, mas decapitaram bebês, mais de 40 bebês, entraram e mataram famílias, mataram bebês no próprio berço, uma coisa horrorosa que fizeram. Uma atrocidade terrorista que fizeram. E isso foi num dia de sábado. Sábado pela manhã. Estava tendo um show lá perto da faixa de Gaza, do DJ Alok. Havia milhares de pessoas nessa rave, nesse show. E eles invadiram o show, atirando e matando pessoas. E entraram de casa em casa num dia sábado. Porque para o judeu, um sábado é um dia que eles não olham nem o celular. Até o celular fica guardado. Eles não mexem no celular. Isso é até proibido pela religião. Então é um dia que eles celebram apenas as coisas de Deus, a família. É como um dia de ação de graças nos Estados Unidos. Então sábado para eles é um dia sagrado, é um dia que não pega celular, que não pega nada. E geralmente os avisos de ataques, os avisos quando tem uma possível guerra, quando tem mísseis chegando, vêm pelo celular. Os avisos chegam nos celulares. Então você imagina no sábado, todo mundo distraído, todo mundo tranquilo, festejando, celebrando, e aí vem um ataque que não dá tempo de ninguém fugir. Como foi o que aconteceu nesse sábado, quando Israel foi invadida pelo Hamas. Então, você vê o sinal claro envolvendo Israel diretamente nos acontecimentos do final dos tempos, né? Então, como Jesus falou, né, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É uma referência geográfica, quer dizer, ele está falando de Israel, não está falando do resto da igreja, né? Então, se a pessoa vive nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Brasil, em qualquer parte do mundo, não somos chamados para fugir, como foi feito para Israel, para as montanhas da Judéia, pois as palavras são dirigidas aos que moram lá. Além disso, Jesus está mencionando um motivo de oração. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Quer dizer, o sábado foi dado, como eu disse, só para os judeus. Lemos nas Sagradas Escrituras, com relação ao sábado, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Quer dizer, para Israel e não para a igreja. Igreja cristã não guarda o sábado. Quem guarda o sábado eram os judeus. Não significa que você é proibido de fazer isso. Se você quiser, você é livre. Então, no cristianismo, você é livre para exercer a sua fé. Mas disso não depende a sua salvação nem a sua relação com Deus, e sim Israel, né? Então, Israel é o grande sinal dos tempos do fim para os gentios e para a igreja. O grande sinal. Por isso que você tem que olhar para Israel, ok? Vou repetir para a gente terminar. A salvação da humanidade, ela não está atrelada a Israel. E tampouco Israel é o preferido para ser salvo. Porque eles rejeitaram o Salvador. E, segundo a profecia, eles vão abraçar um outro Messias, um falso Messias que vai surgir, que vai vir com toda a pompa, com todo o poder político, com toda a influência. Esse é o Messias que eles vão abraçar e eles vão ser enganados por ele. Vão ser traídos por esse Messias. Então, sim, olhem para Israel. Essa guerra não é o fim. Ela só faz parte do princípio das dores. O princípio das dores. Então, o que a gente tem que fazer como cristão? Nós temos que nos corrigir nossos caminhos, nos voltar para Deus, nos voltar para Jesus, em oração, em jejum, buscar o arrependimento sincero, abandonar as discussões escatológicas, as discussões teológicas, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e abraçar a fé. Ter certeza que Jesus vai voltar, se preparar para essa volta, como a parábola das 10 virgens, as virgens sensatas, as virgens prudentes, se preparar,
se encher do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, você precisa sim estar incluído numa igreja. E se você é uma pessoa salva, então as suas atitudes, as suas ações têm que demonstrar que você é salvo, que você foi salvo. Porque se uma pessoa diz, pela graça fui salvo, mas ela age como alguém que está perdido, como alguém que é escravo do pecado, então como que ela pode dizer que foi salva? Se ela ainda está presa ao vício, se ela ainda está presa ao pecado, ainda está presa às coisas erradas desse mundo. Então, pensa, reflete, cuide do seu coração, perdoe quem fez mal para você, peça perdão àqueles que você sabe que por algum motivo estão ofendidos com você, peça perdão, cuide da sua vida espiritual. Porque eu posso dizer para você uma coisa, o dia está próximo. Porque o arrebatamento da igreja, quando eu digo arrebatamento da igreja, não é da igreja física, não é da igreja placa, igreja institucional. Não, igreja são as pessoas que pertencem à igreja de Jesus e que realmente se converteram. Essas serão arrebatadas. Mas a igreja em si, ela vai ficar. Ela vai ficar para a grande tribulação, junto com Israel, junto com os judeus, vai ficar com o resto do mundo para a grande tribulação. Então, seja realmente a igreja de Jesus. Seja uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus, uma pessoa obediente à palavra de Deus. Guarde os seus caminhos, guarde o seu coração. Quero fazer uma oração por você que se sente perdido, talvez desigrejado, abandonado, triste, sofreu alguma afronta, alguma decepção em uma igreja, não consegue entrar em nenhuma, criou um ranço, né? Quando se fala de igreja, pelas experiências ruins que você já teve, quero orar por você e pedir a Deus para abrandar o seu coração e trazer o entendimento de que Jesus é tudo. E se você quiser entregar a sua vida para Jesus, você pode fazer isso agora. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome aqui. E eu peço que o Senhor venha derramar o Teu poder sobre a vida de cada pessoa que ora comigo. Essa pessoa que está perdida, sozinha, triste, assustada com tantos acontecimentos desencadeados pelo mundo. Mas tudo foi previsto, profetizado, para que nós, quando víssemos esses acontecimentos, nos preparássemos. E agora nós estamos tendo tempo de nos preparar. Como diz a parábola das virgens, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e nós estamos vivendo esse tempo da meia-noite. E aqueles que se prepararem, eles serão resgatados pelo Senhor antes da grande tribulação. E muitos vão continuar dormindo. Muitos continuam sem perceber o que está acontecendo. Talvez porque estão sendo iludidos por falsos pastores, por falsos profetas, por falsos líderes, por lobos em pele de ovelha. Mas eu peço que o Teu Espírito, através dessa oração, venha abrir a mente de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Então, vamos andar no caminho certo, aprenda o que agrada a Deus e pratique. Tenho certeza que você vai alcançar a sua paz interior. Se você tem nos acompanhado, gosta dos nossos vídeos, não esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos o nosso site, a nossa igreja virtual. Aqui, olha, www.igrejarealoficial.com. Vai lá, conheça o nosso site, temos mensagens, estudos bíblicos, tudo para o seu crescimento espiritual. E também, você que nos acompanha, gosta do nosso trabalho e quer se tornar um anjo patrocinador dessa obra, nos ajudar a ajudar a outras pessoas, a fazer obras assistenciais, a manter esse trabalho que nós temos aqui na internet, colabore com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu donativo, você que cria. Eu estou deixando aqui a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, da Igreja Real da Glória de Deus.
onde você pode exercitar a sua fé, seu amor e a sua gratidão. E sim, nos dar condições de chegar cada vez mais longe, de romper fronteiras e levar a verdade, abrir os olhos daqueles que estão perdidos e talvez até confusos com relação a tanta coisa que está acontecendo. Pessoal, estamos chegando aqui ao término da nossa transmissão. Quero deixar um forte abraço a todos, que Deus abençoe, tenham todos um final de semana muito abençoado. E não se esqueça que domingo, 9h30 da manhã, nós temos aqui, ao vivo, pelo nosso canal, o nosso culto online, juntamente com a pastora Andréia. Deus abençoe a todos, hein? Fique com Deus. Fique na fé.